Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Então, muito tempo que eu não apareço por aqui, né, na reunião de terça-feira, mas hoje sou eu. Bem-vindos. Primeiros momentos aqui do vídeo, para você enviar esse vídeo para alguém que você acha que vai ser beneficiado, que precisa ouvir, né, essa palavra, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e deixa o seu like, né, o seu joinha aqui, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e faz aparecer para mais pessoas, tá bom? Vamos fazer então a nossa oração, tá? Para que a gente possa iniciar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua bondade que tem nos alcançado dia após dia, pela tua graça, Senhor, que nos alcança também, Senhor, nos nossos momentos de dificuldade. Alcança-nos, Pai, até mesmo nos momentos mais simples em que nós pensamos que não dependemos da graça do Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa converter, Pai, as nossas mentes e os nossos corações ao Senhor. Que possamos compreender, Pai, que em tudo somos dependentes de Ti, ó Deus. Que não há nada, Pai, que possamos fazer sem Ti. Pai, eu te peço que nessa reunião Teu Santo Espírito seja soberano, que nada, Pai, que possa atrapalhar o entendimento aconteça, que tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, e que tenha o intuito de atrapalho, para que Teus filhos entendam a Tua palavra, Senhor, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, e que eu possa, Pai, em nome do Senhor, ser instrumento do Senhor para a edificação do Teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Bom, vamos lá então. Vamos falar hoje um pouco sobre as tribulações, sobre nós muitas vezes não conseguimos encontrar saída para os nossos problemas e às vezes até nos sentirmos desesperados, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso com os irmãos, compartilhar algumas coisas. E o texto que eu quero que os irmãos leiam comigo tá no capítulo 14 do livro de Êxodo. Vamos lá? É só um versículo. É o versículo 13 do capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Esse momento aqui, irmãos, é quando o povo de Deus sai do Egito, né, Moisés guiando esse povo, e eles vão embora do Egito. Eles saem, né, estão fugindo, e sabem que Faraó, seus soldados, virão atrás deles. Estão ali naquele momento crucial, quando eles chegam às margens do Mar Vermelho, tá bom? Então, olha só, no verso 13 do capítulo 14 do livro de Êxodo, diz assim a palavra do Senhor. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Isso aqui, Moisés está falando algo da parte de Deus para o povo. Eu quero que os irmãos foquem nesse pequeno pedacinho desse versículo onde o Senhor fala através de Moisés dizendo assim: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Algumas versões, algumas traduções, em vez de livramento vai estar escrito salvação, tá? Então, fique quieto, né? Acalme, se aquiete e veja a salvação, o livramento que o Senhor vai dar. Então vamos lá, irmãos. O Senhor, Ele deseja manifestar a glória dEle para nós, para seus filhos, suas criaturas. E na palavra do Senhor nós temos salmos, né, que falam sobre isso. Então fala que a própria criação revela a glória de Deus. Tamanho poder, né? Como é que
um astro, né, o Sol, por exemplo, ou a Lua, fica lá suspenso no espaço? Como é que uma... Se eu estou gestante, por exemplo, e eu me alimento, eu comi arroz, feijão, enfim, mas o meu filho, ele está sendo formado dentro do meu ventre, não é isso? Então, a própria criação, tudo que a gente vê à nossa volta, manifesta a glória de Deus. Mas o Senhor, ele precisa trabalhar individualmente conosco. É claro que tudo isso, a própria criação de Deus, os testemunhos que nós vemos de outras pessoas, tudo isso serve para exemplo nosso. Tudo isso é a manifestação da glória de Deus. Mas, para que nós possamos experienciar um relacionamento muito íntimo com o Senhor e, de fato, compreendermos pessoalmente, ou pelo menos assim, nos aprofundarmos mais em conhecer quem é o nosso Deus e a sua glória, o Senhor precisa trabalhar conosco individualmente. E o que acontece? O Senhor, ele nos coloca diante de situações difíceis. Ele nos coloca para passar por adversidades. O que acontece, irmãos, é que a verdade é que nós nos temos em muito alta conta. Como assim? Na verdade, eu acho que eu sou muito melhor do que realmente eu sou. Entende? Então, por exemplo, eu sou mãe, eu tenho meus filhos. E existem maneiras de eu educar os meus filhos. Existem caminhos que eu devo seguir, coisas que eu devo fazer para educá-los, correto? Até aí tranquilo. Nesse processo, eu vou enfrentar dificuldades. Eu vou enfrentar desobediência, eu vou enfrentar rebeldia, eu vou enfrentar manifestação de preguiça, não é verdade? E aí o que acontece? Eu tenho a tendência a achar que eu tenho conhecimento sobre tudo isso, afinal de contas eu estudei. Então eu me tenho em muita alta conta. Eu tô falando de mim, irmãos, mas podem ir pensando essa situação que eu tô narrando aqui, extrapolando para outras situações, tá? Eu tô usando um exemplo falando de mim para ficar mais fácil e mais tranquilo para eu falar. Então, eu penso assim, o que que eu preciso saber para resolver essa situação? Deve ter alguma coisa que eu não sei. Ou o que eu tenho que fazer que eu não estou fazendo? Ou ainda, nossa, eu não estou conseguindo perceber, eu não estou sentindo. Como é que eu tenho que agir para resolver essa situação? E na maioria das vezes, na maioria dos assuntos, é meu casamento, eu sei como lidar com meu casamento, é a minha empresa, eu já gerenciei não sei quantas empresas, eu já tive uma empresa quando era mais jovem, agora eu tenho outra. Eu sei o que eu estou fazendo, eu consigo fazer, eu sei o que tem que fazer, eu consigo perceber as coisas que eu tenho que fazer. Ou, muitas vezes, as situações estão acontecendo à nossa volta, boas ou ruins que sejam, e nós estamos com os nossos sentimentos afetados, nossos sentimentos estão destemperados e nós percebemos aquelas coisas com muito mais, a gente dá muito mais valor, muito mais grandeza para essas coisas do que elas realmente deveriam ter, sejam coisas boas ou coisas ruins. O pastor Acácio falou bastante sobre essa questão dos sentimentos, dos afetos estarem afetados, as nossas memórias moldarem o que a gente vai sentir e como a gente vai agir. Então a verdade é que nós nos valorizamos demais. Essa que é a verdade. Então a nossa autoestima, na verdade, ela é muito grande. Sabe? Às vezes a gente pensa em autoestima, essa questão da vaidade, né? Da estética, que muita gente fala e que ficou tão comum. Porque a pessoa, ela tem uma autoestima boa, uma alta autoestima, porque ela tá sempre arrumada, ela tá usando roupa boa. E não é essa a questão, irmãos. A questão de autoestima, o que é estimar? É algo que você cuida muito, é algo que você tem muito zelo por aquilo e você dá muito valor e você se esforça para que aquilo fique bem. Então, autoestima significa zelo, cuidado, valor consigo mesmo. Auto, né? E aí, qual é o problema disso? O problema é que normalmente
nós pensamos, nós nos temos em muito alta conta, nós pensamos que nós somos muito melhores do que nós realmente somos. E o que acontece com isso? Acontece que quando nós fazemos muito, sabemos muito e somos tão bons em tanta coisa, somos tão prósperos, não há espaço para que a gente enxergue a glória de Deus. Essa é a verdade. Porque afinal de contas, uma pessoa que tem uma vida super tranquila, vamos aqui uma figura de um navegador. Um navegador que ele navega só em águas tranquilas, em rios estreitos, com barcos bastante confortáveis, ele não vai adquirir experiência, a mesma experiência, ele não vai ter oportunidade de ter a mesma experiência que um navegador que navega em águas turvas, em águas turbulentas, no meio da tempestade. Entendem, irmãos, o que eu estou dizendo? O Senhor, ele vai permitir que nós passemos por adversidades, que nós passemos por tribulações. E para que isso? Para que a gente se torne um bom marinheiro. Em outras palavras, para que a gente se aproxime mais de Deus, para que a gente ganhe experiência com Deus. Quando nós sabemos as coisas, quando nós podemos fazer, quando a nossa condição material é muito boa, o que acontece com a situação, assim, o que acontece na nossa convivência com Deus? É como diz lá em Apocalipse, de tudo estou farto. Não preciso de mais nada. Então, não há espaço para a ação da majestade de Deus nas nossas vidas. O versículo que nós lemos retrata um momento em que o povo de Deus estava numa situação assim. Eles estavam no meio de um deserto, a guarda do faraó logo atrás deles, né, para capturá-los ou eliminá-los. À frente, um mar intransponível, de um lado montanhas, terrenos, como é que fala, irregulares. Não era um ambiente calmo, um ambiente agradável, acolhedor. Era um momento, um ambiente, uma situação hostil. E o que o Senhor fala para esse povo através de Moisés? Aquiete, fique quieto e veja a grande salvação do Senhor. Veja o grande livramento que o Senhor vai operar na vida de vocês. Por quê, irmãos? Porque naquela situação ali não havia nada que eles pudessem fazer. Absolutamente nada. Por mais conhecimento que houvesse entre homens sábios que poderiam haver ali no meio, como eles iam fazer? Construir uma ponte? Construir uma máquina para voar e atravessar o mar? Correr para as colinas? Correr para o meio das fendas rochosas, lá onde poderiam ter animais selvagens? Ficar ali parado, aguardando o exército de Faraó capturar todos eles? Então, os irmãos entendem, naquela situação ali, o povo, ele se viu numa condição completamente de impotência. E é para esse lugar que o Senhor vai te levar. Já me levou algumas vezes, tem me levado em muitos momentos. Esse local de total impotência, onde você olha para frente, tem um mar na sua frente que você não consegue atravessar. Para trás você sabe que se você voltar vai dar muito errado. E você olha para os lados e não tem condição alguma de você percorrer aqueles caminhos também. Então você esgota todos os seus pensamentos, toda a sua ciência, toda a sua inteligência, toda a informação que você tem e você fala, não dá. Eu não tenho salvação, eu não consigo resolver essa questão. Mas aí, irmãos, é nesse momento em que o seu eu foi totalmente destruído. É nesse momento que você percebe a sua fraqueza, a sua insensatez,
a sua ignorância muitas vezes, né? Dependendo do assunto, dependendo da situação, você fala, não consigo mesmo, eu não tenho conhecimento, eu não tenho nada, nenhuma ferramenta que me dê condição de resolver essa questão. Então, nesse momento em que o ego, é completamente abalado, completamente destruído, então, nesse momento, o Senhor, ele tem condição de manifestar a sua glória na sua vida e na minha vida. Consegue entender, irmãos? É lindo, não é? Então, irmãos, aqui nós temos, nessas situações, né, em que a gente é colocado assim, espremido mesmo contra a parede, seja um problema no casamento, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema no seu caráter, né? O Senhor vai te dando conhecimento e você percebe que tem uma falha em você que precisa sair dali e é algo que você tropeça e você faz compromisso e tenta se livrar daquele vício, se livrar daquele defeito, mas você tropeça e cai de novo. Então o Senhor, ele está te mostrando, olha, você não tem mais recursos, você não tem condições de resolver. Aquieta, fique parado e veja o seu livramento, veja a sua salvação. E é interessante perceber, irmãos, que aqui nessa passagem, né, que a gente leu aqui o versículo, eles estão ali já, eles já pegaram as coisas que tinham que vir do Egito, já estavam com tudo ali e estavam ali de pé, eles vinham de uma longa caminhada no deserto até chegar naquele ponto. E quando o Senhor fala, olha, fique quieto, aquiete-se, não é sentar e dormir e ficar ali folgando, não, é como um comando, sabe? Olha, você fique aí, fique em posição, fique pronto. Para quando aquela voz, né? Aquela voz que vai te dar a direção, aquela voz que vai te orientar, ela falar, você está pronto a agir. Entende? Como é que foi aqui com o povo de Deus? Eles ficaram lá sem ter condição de fazer absolutamente nada, até que o Senhor abriu o mar e falou, vai. Não é isso? Então é assim que funciona, irmãos. O Senhor manifesta a sua força, a sua majestade, o seu poder sobre a nossa vida e fala, vai. E aí nesses momentos, como eu ia dizendo, o que acontece? Às vezes nós somos acometidos por algumas situações, por algumas questões que nos atrapalham de obedecer a Deus, vamos assim dizer. Às vezes nós somos acometidos de covardia, ou talvez a gente ouve demais o que as outras pessoas falam, e você está diante de uma situação e fala, não, isso aí, essa situação sua não tem jeito, isso aí não vai ter solução. Pode existir, não adianta mexer com isso aí mais não. Não faz, Deus não tem isso pra você, larga a mão disso, não é verdade? Mas olha, irmãos, que perigo, essa covardia, né, essa postura de não vai dar certo, eu desisto, não vou ficar, não vou tentar resolver. Foi a postura que o povo de Deus teve a ponto de chegar num determinado momento e praticamente, assim, preferirem voltar ao Egito, lá onde seriam escravizados, onde seriam acorrentados, do que permanecer ali seguindo o que Deus falou. Ou seja, muitas vezes essa covardia, essa voz, né, ou essas vozes, e quem são essas vozes? Pode ser pessoas que a gente conhece mesmo, amigo, parente, ou coisas que a gente tem se alimentado aí do mundão, né, psicologias, terapeutas, coaches, entendeu? E aí a gente fica ouvindo essas vozes e fala, não adianta lutar, você já tentou tanto, não, Deus não tá nisso aí não, você não tá vendo. E aí a gente muitas vezes vai ter essa postura de querer retornar para o Egito, sabe? Isso é muito sério, irmãos. Nós não podemos fazer isso. A palavra do Senhor é aquiete-se, fique, para, não é retroceda. Outra situação que pode nos acontecer é uma pressa, né? Aquela agonia para resolver as coisas. E nessa da pressa, daquela ansiedade ali para resolver aquela situação que tá ruim, geralmente, assim, você não parou
e não ficou a postos para ouvir o comando de Deus. E aí você se apressa em tomar uma atitude e aquela atitude dá errado. Os nossos irmãos aqui, né, que estavam saindo do Egito. Eu creio que muitos ali naquele momento de angústia, de desespero, simplesmente se jogaram no mar. Foram apressados. Alguns quiseram voltar, como eu falei, alguns foram acometidos de covardia aqui nesse momento. Não tô falando lá na frente, que no Êxodo a gente vai ver depois quando eles já estão caminhando, né, em direção a Canaã já, tudo certinho, mas falam em voltar, que no Egito que era bom. Não é desse momento que eu tô falando só nesse momento que, estamos encurralados aqui, à margem do Mar Vermelho. Eu tenho certeza que naquela ali muitos pensaram, não, vou voltar. O outro falou, não, eu vou, pelo amor de Deus, eu vou morrer, eu vou me jogar na água, né? E nenhuma dessas duas posturas, nenhuma dessas duas posturas é sábia. Por quê? A postura sábia é aquietar e ouvir. Entende? Aceite, compreenda que aquela situação não vai ser resolvida por mãos humanas. Quer dizer, pode até ser usado mãos humanas para resolver aquela situação, mas é Deus que vai operar. Quando eu digo que não vai ser resolvido por mãos humanas, não será resolvido pela força, por muito saber uma coisa, ou por muito ter dinheiro, ou por muito saber fazer as coisas, ou conhecer, entende? Outra coisa que pode nos acontecer, irmãos, é a gente ter uma certa presunção. E aí vem aquelas vozes assim, não, vai lá, faz. Você não é filho de Deus? Ó, Canaã tá bem ali, né? Tá bem ali, ó. Só atravessar, se joga, vai. E aí o que acontece? Muitas vezes o que a gente vai ouvir são verdades, né? Por exemplo, eu estou com um problema no meu casamento. Então eu escuto algumas palestras, falo com pessoas que são casadas também. E aí vem assim, mas você não é filha de Deus, você não serve a Deus, pode fazer, vai lá, faz, vai dar certo. Porque Deus quer que seu casamento funcione. Sim, é verdade, Deus quer que meu casamento funcione. Mas aí ele ainda não me ordenou, eu ainda não ouvi a voz dele, ele ainda não abriu o mar. Entendem, irmãos? É para atravessar o mar? É. Que hora? Na hora que Deus mandar, não é você que vai atravessar. Você que vai atravessar, não, você que vai proporcionar a condição de atravessar. Você atravessa na hora que Deus organizar tudo e falar, agora vai, meu filho. Entendem, irmãos? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque são situações, tanto essa covardia, quanto essa pressa, né, essa agonia para resolver, quanto essa presunção, elas trarão sobre nós situações em que nós estaremos nos escravizando ainda mais. Como assim? Usando ainda aqui essa figura de Êxodo, irmãos. Essa figura não, né? Isso é fato histórico. Mas eu digo assim, trazendo uma aplicação, né? Para nós. Por quê? O que acontece? Qualquer uma das atitudes que eu tome, dominada pela minha ansiedade, pela minha pressa, né? Aquela agonia para resolver, pela minha presunção, ou por algum tipo de covardia, qualquer uma dessas três que influencie a minha atitude diante daquela situação, vai me tornar escrava de quem? Do mundo. Por quê? Porque eu estarei dando ouvidos a vozes que não são a voz de Deus. Entendem? O que acontece muitas vezes? O povo de Deus aqui nessa passagem, se eles retornassem, se os egípcios chegassem ali à margem do mar e pegassem esses hebreus, eles voltariam para o Egito para ser escravos. Certo? Se eles voltassem de livre e espontânea vontade para o Egito, eles também voltariam a ser escravos. Se eles tentassem resolver do jeito deles, e vai dar errado a gente tentar resolver do nosso jeito.
o resultado também seria esse: voltar a ser escravo no Egito. E tantas vezes nós fazemos isso, sabe? E ficamos aprisionados no mundo. Ficamos aprisionados nas nossas próprias corrupções. Porque nós decidimos agir conforme o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, o que a gente já viu, o que a gente conhece, o que a gente sabe, o que a gente consegue fazer. Isso serão prisões para nós, irmãos. Nós precisamos de fato ficar parado e aguardar a salvação do Senhor. Ele vai falar conosco, ele vai nos orientar e ele vai proporcionar os caminhos, tá? Vendo dessa forma, né? Vendo dessa maneira que eu expus aqui, nós deveríamos e devemos ser gratos pelas tribulações que o Senhor nos permite passar. Porque essas tribulações, elas vão nos dar a oportunidade de conhecer a Deus de forma mais íntima. Essas tribulações, elas serão como que amigos, sabe? Na jornada. Porque existem coisas, existem características, existem situações dentro aqui da gente que o Senhor precisa acessar, que o Senhor precisa fazer mudanças aqui dentro e que não seria possível alcançar esse lugarzinho de nenhuma outra forma, a não ser por aquela determinada situação em que o Senhor nos coloca. Entendem isso, irmãos? Quando nós começamos a pensar que as tribulações, elas vão nos enriquecer, por quê? Seremos ricos da vida de Deus, teremos muita intimidade com Ele, conheceremos a glória do Senhor, manifesta. Isso é algo, irmãos, que por mais que a gente dê um testemunho, é claro que o Espírito Santo opera através disso, mas quem vivenciou é que tem de fato aquilo ali dentro. Isso ninguém arranca, entendem? Se o nosso caminho tem tido espinhos, se o nosso caminho tem sido meio áspero, sabe, irmãos? Nós devemos agradecer, porque isso é uma forma que o Senhor tem para que a gente possa experienciar a bondade dele sobre nós. O nosso tempo aqui já está praticamente acabado, o nosso tempo que eu falo aqui de reunião. E eu gostaria de compartilhar um pouco de algumas experiências que eu tive a respeito de vivenciar isso, de situações que você está completamente impotente e o Senhor, Ele age dessa forma maravilhosa e majestosa nas nossas vidas. Mas não vamos ter tempo. E mais do que isso, eu gostaria que os irmãos buscassem compreender a grandeza disso, essa grandeza de não sermos tão sabidos, digamos assim, sabe? Não sermos tanto assim a pessoa que faz, e que em tudo nós possamos estar debaixo da autoridade do Senhor para agir nas nossas vidas. Porque, como eu disse, existem várias situações que, se o Senhor não nos permitisse passar por elas, Ele não nos aperfeiçoaria, porque não haveria nenhuma outra forma de nos fazer chegar naquele pontinho, a não ser passando por aquela situação que o Senhor colocou. Mas que nós possamos também compreender isso nas coisas que nós julgamos menores no nosso dia a dia. Entender que não é porque eu sei fazer um bolo, por exemplo, que aquilo ali não é uma obra do Senhor. Ah, isso aqui eu já faço todo dia, nem olho mais, já faço assim, ó, no automático. Ok, manifestação da glória do Senhor na sua vida. Sabe? Mas, como a nossa visão ela é rasa e nós não temos uma percepção assim tão aprofundada, né? O Senhor, Ele vai sim permitir que a gente passe por essas situações para que a gente possa conhecê-lo,
sabe? De fato vivenciá-lo. Se a nossa vida, se o nosso objetivo de vida é glorificar a Deus, e esse deve ser o nosso objetivo, irmãos, então nós precisamos encarar as adversidades, as tribulações, as dificuldades, os desafios como nossos amigos e como grandes oportunidades de mais uma vez experienciarmos e conhecermos a majestade e a glória do Senhor. Tá bom, irmãos? É isso. O nosso tempo aqui deu. Eu agradeço a cada um que está aí, que nos acompanhou aqui na reunião. E até domingo no culto. Vamos orar para a gente encerrar aqui. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Agradeço, Senhor, por cada um que está assistindo aqui conosco esse vídeo, essa live. Que para a honra e glória do Senhor, meu Pai, o Senhor possa, ó Deus, trazer, Pai, essas verdades aos nossos corações. Fazer, Pai, com que nós possamos de fato compreender a grandeza do Senhor. De fato compreender, meu Pai, o poder do Senhor e que, de fato, dependemos mesmo do Senhor para todas as coisas, Senhor Jesus. Arranca de nós, Pai, toda soberba, todo tipo de coisas que julgamos importantes, esse apego, Senhor, com o nosso intelecto, com o nosso conhecimento teórico. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sim receber todo o conhecimento, receber toda a prosperidade, toda a capacidade que o Senhor nos dá, com alegria, mas reconhecendo que é o Senhor que faz através de nós, ó Deus. Para a honra e glória do Senhor, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um, abençoe a noite de cada um, o restante de semana, meu Pai, e que as nossas vidas sejam para honrar e glorificar o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.